Na verdade, ela é uma cliente, uma modelo, que precisa fazer um cronograma completo. Então, hoje, se ela chegasse no meu salão, eu ia fechar um pacote com 2 reconstruções, uma hidratação e uma nutrição. Por quê? Ele está precisando porque ele tem frizz, então ele precisa de nutrição, esses cabelos mais frisadinhos, ó, quando a gente levanta assim com a mão e ele fica, é um cabelo que precisa de nutrição. De olhar o aspecto das pontas, a gente já vê que ele é um cabelo seco. Então, ele precisa de hidratação, de reposição lipídica. E, ao mesmo tempo, a gente faz aquele teste da elasticidade com ela tem quebrando esses fiozinhos. Não sei se vocês estão vendo aí que quebrou um pouquinho as pontas. Então, ele é um cabelo que está realmente precisando de um cronograma e principalmente da reconstrução e um tratamento mais profundo para a gente melhorar essa elasticidade, para a gente devolver resistência e força para esse fio. Então, hoje, a gente diagnosticou que ela precisa de um cronograma, mas nós vamos iniciar pela reconstrução. A quebradiço, estando quebradiço, com a elasticidade comprometida, a fibra capilar comprometida, a gente entra com tratamento de queratina. Então, vai ser o shampoo, vai ser a queratina líquida e o buster de reconstrução com a máscara base. E depois enxaguar e voltar para a cadeira para finalizar com o diffuser. Mas isso a gente vai passando agora passo a passo e vamos dar início no tratamento, que é lavando 2 vezes com o shampoo e aí sucessivamente os outros produtos posteriormente. O que eu gosto de falar dessa linha é que não é só um cronograma, ele é um tratamento personalizado. Então, você não vende o mesmo tratamento para todos os clientes. Não é porque o dela precisa de tudo que eu, para o próximo, vou vender tudo sem precisar. Então, primeiro é o diagnóstico e personalizar esse tratamento. Muitas vezes, eu mesmo na reconstrução, com os busters, eu já misturo mais de um buster, porque como o cabelo dela já está precisando e eu quero que ela sinta essa potência, eu vou usar a queratina líquida, não vou retirar, ela fica agindo 10 minutos, e vou sobrepor com a máscara base, o buster de hidratação, nutrição e reconstrução, para eu já potencializar e já mostrar o resultado que esse cabelo precisa desde a primeira aplicação. Então, eu não preciso usar só o buster com a máscara base de reconstrução. Como o cabelo dela precisa de tudo, eu posso pôr um pouco de cada. Porém, eu vou pôr mais gotas do booster de reconstrução. Então, eu personalizei hoje um tratamento para modelo. Se ela não tivesse com ele tão quebradiço, só com a elasticidade comprometida, eu não precisaria usar a queratina líquida, eu iria direto para os boosters, para os 3 tipos de boosters. Entendeu? E se ela está com o cabelo fragilizado, porém mais frizz, mais precisando de nutrição, eu só colocaria o de nutrição. Então, é isso que a gente precisa ir vendo e diagnosticando para cada cliente. Até aí, vocês estão conseguindo entender bem? Querem perguntar alguma coisa? Ok, podemos dar início? Deram ok, vamos seguir. Então, nós vamos levar ela lá para o lavatório, lavar 2 vezes com shampoo. Deixa ele comer. Pode puxar. Dependendo do local para poder.
Desculpa, pessoal, a gente caiu aqui porque a nossa internet está ruim. Aí a gente voltou. Tá conseguindo ouvir bem? Ver? Só me dá um ok, por favor. Perfeito. Obrigada, Valdirene. Obrigada, Nelson. É verdade, porque se ele está com oleosidade, se ele está com sujidade, ele não vai espumar tanto na primeira aplicação. E já. Posso comentar? Sem áudio de novo. A Ju me fez uma pergunta, é uma boa pergunta. Por que não tem cabelos que não espuma tanto desde a primeira aplicação? Porque esse cabelo está mais engordurado, mais sujo. Então, não vai fazer tanta espuma quanto na segunda aplicação. Aí ela perguntou se isso era mito ou verdade. Então, é verdade. Não é o shampoo que não espuma, tá, gente? É porque esse cabelo está com mais oleosidade na raiz. Claro que existe no mercado shampoos low pool, no pool, que já não espumam mesmo. Então, tem esse diferencial. Mas esse da minha Versace tem que espumar. Tem que espumar. Vamos para a segunda aplicação de shampoo. A segunda aplicação já espumando bem mais. Aí, primeiro, a gente aplica na raiz, faz os movimentos para limpar bem esse couro. E, por último, sem esfregar, a gente só puxa essa espuma para meio e pontas. Não tem a necessidade de aplicar o shampoo aqui direto. E enxaguar bem. Todos aqui conhecem a linha Versace, já teve acesso. Quem teve acesso aqui à linha Versace? Quem não conhece a linha Versace, dá um joinha aí. Não conheço, nunca comprei, nunca usei. Gente, é uma linha sensacional, uma linha que realmente entrega o que ela promete. Ela foi inspirada numa linha da Landa. Então, assim, quando eu fiz o teste,
ela ficou tão boa quanto os produtos da Lambda. Então, eu posso... E eu uso, antigamente eu utilizava Lambda, hoje eu não uso mais quase nenhum outro produto que não seja Deox no meu salão, muito raro. E eles entregam como Vela, eles entregam como L'Oréal, eles entregam como Lambda, eles entregam de verdade. Então, se você ainda não adquiriu a linha Versace, pode adquirir sem medo, e muito porque ela tem essa rentabilidade de fazer vários tratamentos em um único kit, né? Em uma única linha. Então, ela tem uma durabilidade, ela tem um custo-benefício bacana. Hoje eu cobro R$ 175 no meu salão a aplicação de cada uma. Então, eu acho legal vocês terem uma base. Lógico que de local para local muda, né? De cidade para cidade, de bairro. Mas dá para cobrar um preço legal porque ela realmente entrega. E personaliza. O mais legal de tudo é ela personalizar um tratamento para cada cliente. Por mais que você tenha a linha, é difícil você usar o mesmo tratamento para todo mundo. Aí a gente terminou de enxaguar e vamos para a bancada para aplicar a queratina. O legal do Force Keratin é que ele tem esse pump de aplicação. Então, você não vai precisar de uma cumbuca, pode aplicar diretamente no fio. Tá dando para ver aí? Tá. Ok. Então, retira bem o excesso de água, porque quanto menos água tiver, menos dilui a eficácia do produto. Então, a gente tira bem o excesso com a toalha e vem aplicando. Então, esse negócio de diluir produto não funciona muito. O melhor é que não se dilua para que não perca a eficácia. Então, quanto mais molhado tiver, por isso que muitas vezes ela fala assim, nossa, eu compro o mesmo produto, uso em casa e não funciona como no salão. Porque lá em casa elas fazem debaixo do chuveiro com o cabelo muito molhado, então acaba perdendo a eficácia desse produto. Pode baixar mais, se você quiser. Então, o interessante é realmente tirar esse excesso de água. A Force Keratina líquida, ela realmente deixa o cabelo um pouco mais rígido. Tem cabelos que... Aí, deixa eu até fazer o teste aqui para vocês verem molhado, que aí dá para ver melhor a questão da elasticidade. E assim que eu aplicar, depois dos 10 minutos, a gente faz de novo. Então, por ela ser líquida, ó, eu vou puxar porque ele vai quebrar, que eu já estou sentindo que está bem elástico, tá? Tá dando para ver aí? Só vai pôr de ladinho. Isso. Ela vai aproximar para vocês verem. Oi. Ó, se eu puxar... Estão vendo o cabelinho aí? Este cabelo tá quebrando. Depois dos 10 minutos de pausa, vocês vão verificar que ele... Até vocês verem que formou uma espuminha na hora de dar uma massageada. É só para espalhar, para penetrar. Não tem a necessidade... Ó, já espumou um pouco, tá vendo? Não tem a necessidade de pentear, fazer mecha-mecha com ele penteadinho. Pode fazer mecha-mecha do jeito que está aqui, porque é o que a gente quer, que ele devolva força e resistência. Então, essa queratina líquida, ela faz isso, porque esse cabelo realmente precisa. Por isso que a gente precisa fazer um bom diagnóstico, porque se esse cabelo não necessitar da queratina, ele vai enrijecer
a ponto de você achar que o cabelo ficou duro e que não deu resultado. Então, é só naqueles cabelos que realmente estão elásticos e quebradiços. Aí a gente usa Force Keratin, ok? Até aí deu para entender? Nós vamos deixar pausar por 10 minutos esse cabelo. E não vamos retirar a queratina antes de botar os boosters. Não é para retirar, ela vai ficar 10 minutos e depois a gente aplica o booster mais indicado por cima dessa queratina. Ô, Nelson, eu li aqui o seu comentário referente ao celular e transmissão, para facilitar. Tá? Aqui. Aqui, eu acho que talvez pega a manta. Desativa isso. Aí eu sensor, se você consegue. Calma aí. Aqui. Manta. Você consegue falar aqui, ó. Isso mais. Não, pode ficar desse lado. Isso. Isso. Deixa eu só deixar fixo aqui. Deixa eu ver. Então, só recapitulando, nós fizemos o diagnóstico desse cabelo, nós vimos que ele está poroso, elástico, seco, por conta que ele tem coloração, descoloração e também progressiva. É um cabelo comprido que é envelhecido. Então, o diagnóstico que a gente fez, por conta de estar extremamente comprometida a fibra capilar, quebrando essas pontas, a gente optou pelo tratamento completo, incluindo a Force Keratin. Então, o primeiro passo foi 2 vezes com shampoo. O segundo passo foi a Force Keratin para a gente devolver exatamente essa força e essa resistência que esse cabelo está precisando. Caso esse cabelo não estivesse com a elasticidade comprometida, quebradiça, poderia pular direto para os boosters com a máscara base, que não foi o caso desse cabelo. Então, a gente aplicou a Force Keratin, não precisa desembaraçar, porque a Force Keratin devolve força, resistência, e tem cabelos que não tem como fazer esse desembaraço, porque eles, assim que você aplica, ele já vai enrijecendo, e deixa pausar por 10 minutos. Aí sim, depois que a gente diagnosticar, depois que a gente pausar, a gente sobrepõe a máscara base com o booster mais indicado. Aí vai ficar mais 10 minutos, mas esse é o próximo passo. Então, até aqui, Force Keratin, 10 minutos. Nós vamos aproveitar agora para passar os produtos para vocês recapitularem, verem as embalagens, principalmente quem falou aí que não tem nenhum contato ainda com a linha. Então, nós vamos falar um pouco dos ativos, para vocês conhecerem. É uma linha de cronograma capilar, mas que pode ser personalizado para cada tipo de cabelo. E não é uma regra ter que usar toda vez o mesmo produto para cada cliente. Então, você pode diversificar e fazer o tratamento mais adequado diagnosticando aquele fio. Ok? Até aí?
A gente vai compartilhar na tela o link com a gente, para ficar mais fácil todo o material. Só um minutinho. Então, começando aqui a apresentação, a linha chama-se Versace Pro. Pode passar. Então, é uma linha aí pronta para tudo, né? A Versace Pro foi desenvolvida para os cabelos que estão extremamente danificados, tanto, né, no ambiente profissional, da saúde, quanto na rotina diária, porque ela também é um produto que tem o home care para a pessoa continuar com o tratamento em casa e esse cabelo ficar cada vez melhor, tá? Ela é enriquecida com a tecnologia de ponta, ingredientes que oferecem um trio de benefícios essenciais, como a hidratação, a nutrição e a reconstrução, direcionadas para cada tipo de cabelo. É uma fórmula avançada que penetra profundamente nos fios, atendendo às exigências específicas de diferentes tipos de cabelo e condições, desde reparo de danos até o fortalecimento e revitalização. O resultado é um cabelo visivelmente mais saudável, resistente e com um brilho radiante, capaz de manter um toque profissional no dia a dia e de transformar cada aplicação em um momento de cuidado premium. Só um minutinho. E aí a gente vai falar aí um pouquinho de cada ativo que contém na linha, os principais, tá, gente? Não é que só tem esses, eles têm mais alguns, mas os principais são as proteínas vegetais, né? Que é uma combinação de uma proteína hidrolisada do trigo, milho e soja. Esse tratamento penetra profundamente na fibra capilar, fortalecendo e reparando os danos causados por agressões externas, principalmente se for umas luzes, um alisamento, temperatura muito altas, né, como o secador. E essas proteínas vão melhorando a elasticidade dos fios, tornando eles resistentes e menos suscetíveis à quebra, promovendo cabelos mais saudáveis e duradouros. Então, esse é um dos ativos. É uma proteína que já vai ajudando, por mais que ela seja do trigo, do milho e da soja, já vai fortalecendo este fio, tá? O próximo é a algas marinhas, que é riquíssima em hidratação, em minerais como zinco, magnésio, cálcio, além de vitaminas A, C e E do complexo B. As algas marinhas oferecem aí uma ação revitalizante e uma hidratação profunda para os cabelos. Esses nutrientes essenciais promovem o equilíbrio desde o couro cabeludo, fortalecendo a barreira natural da pele e criando um ambiente ideal para o crescimento saudável dos fios. Além disso, essas propriedades têm antioxidante, ajudando a proteger os cabelos contra as agressões de ambiente, como poluição e raios solares, contribuindo para mais resistência e brilho. Então, quanto mais água a gente devolve, mais ela contribui para os outros agentes, para os outros ativos que já contém na linha, para ir devolvendo também a força e a resistência. Então, aí ela já está hidratando e devolvendo força e resistência com a proteína, né, fazendo essa reconstrução de dentro para fora. E o próximo ativo, que é o lipídio, é o óleo de Ojon. Então, quando a gente fala tudo de manteiga, óleos, devolve lipídios para o fio. Então, o óleo de Ojon, ele é conhecido como o milagre do Caribe, é uma fonte poderosa de antioxidantes e ácidos graxos essenciais, com ácido oleico e linoleico, que penetram profundamente na fibra. Este óleo nutre intensamente os fios, proporcionando brilho radiante e reparação eficaz dos danos. Essa combinação fortalece a estrutura capilar, reduzindo
quebra e minimizando as pontas duplas. Porque a gente sabe que cabelo sem nutrição tem pontas duplas, tem muito frizz e fica mais frágeis, resultando em cabelos saudáveis e revitalizados. Então, a combinação desses 3 ativos, que são os principais da linha, já principalmente para cabelos quebradiços, cabelos loiros, porosos, é uma combinação que já faz com que o cabelo fique todo revitalizado. E além desses 3 que a gente já falou, a gente ácido hialurônico e manteiga de karité. Então, também, cada um com a sua função. O D-pantenol é conhecido como a vitamina B5, né? Ele é o que devolve também muita água. Ele faz que o cabelo retenha mais umidade nos fios, tornando-os macios e maleáveis. É ideal para melhorar a elasticidade e prevenir esse ressecado que eu mostrei para vocês, principalmente nesse cabelo envelhecido ou quimicamente tratados. Já o ácido hialurônico é um poderoso agente também hidratante, que também retém a umidade da fibra, promovendo uma hidratação intensa e preenchendo as áreas danificadas do fio. Deixa o cabelo mais saudável, com brilho e vitalidade. A manteiga de karité é rica em ácidos graxos e vitaminas. Então, como eu falei do óleo, a manteiga também oferece uma nutrição profunda, protegendo e suavizando os fios, excelente para cabelos ressecados, frizz e pontas duplas, devolvendo maciez e brilho natural. Então, tem mais um pouquinho aqui de ativo ainda sobre a linha, que é a queratina, os aminoácidos e manteiga de cupuaçu. Então, a queratina, a gente já sabe que ela realmente fortalece, reconstrói, ela é ideal para cabelos que estejam bem danificados, ela ajuda a restaurar a resistência e a elasticidade, além de reduzir muito a quebra. Então, foi como eu falei, por que a gente usou a queratina? Já para fazer essa função de redução de quebra. Então, se esse cabelo não precisa, gente, se ele não estiver elástico, se ele não estiver quebrando, não tem a necessidade de usar o Force Keratin. Então, a gente pularia já para os boosters com a máscara base. E temos mais aminoácidos, que também faz aí blocos construtores de proteínas capilares. Esses aminoácidos reparam e fortalecem os fios de dentro para fora. Então, eu sei que vocês já conhecem sobre reconstrução, hidratação e nutrição, mas lembrando que cada um atua em cada camada do fio. Então, gente, quando a gente fala de produtos aminoácidos, queratina, reconstrutor, reparador, é aquele produto que penetra na 3ª camada e bloqueia aquela quebra, ela forma como se fosse um cimento dentro daquele fio, para parar a quebra de dentro para fora. Então, isso é muito importante. Onde atua cada produto? Então, reconstrução na 3ª camada. Quando a gente fala de produtos de hidratação que devolvem água, emoliência, desembaraço, são produtos de hidratação. Então, ele devolve água. Ele atua onde? Na segunda camada do fio. Então, ele penetra ali na 2ª camada. Já tudo que é manteiga, óleo, cera, é lipídio, é gordura. Então, ele vai atuar na 1ª camada do fio, devolvendo aquele brilho, aquele movimento, tirando frizz, que é a nutrição. Então, deu para entender onde cada um aí atua? Dá um joinha aí para saber se vocês entenderam essa parte. Não sei se dá para explicar. Então, falando um pouquinho agora da manteiga de cupuaçu, ela tem aí um alto poder de nutrição, de emoliência. O cupuaçu nutre profundamente os fios, ajudando a restauração também a elasticidade e a maciez. Não é que ela devolve força, tá, gente? Mas ela devolve uma boa elasticidade para o fio, indicado para cabelos ressecados, né, desnutridos, trazendo brilho e maleabilidade para esse fio. A gente pode agora só demonstrar, principalmente, não, colocar agora os boosters, aí a gente retorna. Ó, já deu os 10 minutos, aí a gente vai agora fazer o booster,
aplicar e a gente termina a apresentação na próxima pausa de 10 minutos. Então, lembrando... Tá aqui, bom? Tá, só um minutinho. Continua falando, mas a gente está focando aqui, tá? Só um minutinho. Então, pessoal, lembrando que depois da pausa... Era um pouquinho que tá dando microfone, um pouquinho que tá dando microfone, um pouquinho que tá dando microfone. Então, lembrando que após a aplicação do Forte Keratin, 10 minutos de pausa, a gente não vai enxaguar, nunca. Vai sempre permanecer com a Forte Keratin e nós vamos sobrepor um booster indicado para esse cabelo. Aí lembra que eu falei que o booster mais indicado é o de reconstrução. Porém, o cabelo dela está precisando de tudo. Então, já na primeira, eu vou aplicar 5 gotas de reconstrução e 3 de hidratação e 3 de nutrição. Porque o que eu estou explicando é a reconstrução. Ah, tá, mas Amanda, e se não fosse? Eu não colocaria Force Keratin, se fosse só hidratação e nutrição. Eu não colocaria Force Keratin, ia direto para os boosters da máscara base e não colocaria o booster de reconstrução. Aí eu colocaria 5 de hidratação e 5 de nutrição. Ok? Se esse cabelo não precisasse da reconstrução, mas precisasse de nutrição e hidratação. Ou você faz 2 etapas, uma você faz só de hidratação, outra só de nutrição, e ela vem 2 vezes no salão. Aí tudo também vai, eu observo muito isso. É uma cliente que volta sempre, é uma cliente que eu consigo vender um cronograma, ela vai vir semanalmente ou a cada 15 dias. Não, ela prefere vir tingir, fazer uma hidratação hoje, na próxima ela vem e faz uma nutrição. Então, a gente também precisa saber, ver o que aquele cliente está mais disponível. Se você vender aquilo, ela vem. Se você vender, ela vai vir, não vai voltar para o próximo. Então, a gente também tem que ter esse molejo de identificar o perfil do nosso cliente. Ok? Então, eu vou fazer a misturinha aqui para vocês. Este aqui é o Balance de Mask, que é a nossa máscara base. Não sei se está dando para ver ali. Tá dando. A gente usa apenas 10 ml dessa máscara base. Como eu sei que tem 10 se eu não tiver a balança? 2 pumps até o final são 10 ml. Até o final. Então, gente, não é muita quantidade, não precisa de excesso, que produtos bons já faz a funcionalidade, mesmo principalmente com quantidade pequena. Porque se a gente põe muito, esse cabelo vai saturar e vai ficar muito gorduroso, tá? Então, aqui é o booster de hidratação, é o azulzinho, só para vocês verem. E eu vou colocar 3 gotinhas dele, tá? 3 pump. 1, 2, 3. Tá aqui dentro já, para vocês verem o azulzinho. Olha só, não é muita quantidade. Aí eu vou vir com o de reconstrução. Esse é o reconstrução, tá dando, não deu. É o rosinha, só para vocês saberem qual que é. Ele é mais líquido, todo mundo pergunta, mas por que ele é mais líquido? Porque a gente tem aqui aquela ideia de que ideia e verdade de que a queratina líquida ela penetra mais rápido. Então é por isso que ele é um pouco mais líquido do que os outros busters. Dele eu vou usar 5 gotas, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Não é gotas, é 5 counters. Gota não ia ser nada, né? E o próximo vai ser o booster de
e hidratação, que é o amarelinho, meio begezinho. Aí vamos lá. 3. 1, 2, 3. Misturo tudo agora e aplico nesse cabelo. Poderia ser só de reconstrução? Poderia. Não tem problema. Tá? Porque a gente aqui, o foco é o de reconstrução. Mas eu já quero dar brilho, eu já quero dar emoliência, porque eu sinto a ponta dela muito seca. E muito sem brilho, opaco. Então, eu já apliquei alguns pumps dos outros boosters junto. E agora faremos a aplicação. É importante ressaltar, pessoal, a quantidade de produto passado, né? Exato, por isso que eu explico bem. Depois, no final do material teórico, tem lá as quantas gotas, quantos pumpers aplicar. Então, eu sempre falo que é até 10 para um cabelo comprido desse. Então, o dela eu passei 5, 6, 7, 8. O dela eu passei 12 gotinhas, porque eu misturei. Mais de 10 a 15 não tem problema. É um cabelo comprido, é um cabelo que tem boa quantidade. Então, sempre 10 ml da máscara Balance de Mask, que é a máscara base, que a gente mistura. Por que a gente tem essa máscara base? Já para fazer render os boosters, né? Então, ele já tem aí ativos e misturado com o booster indicado, faz todo o tratamento que a gente precisa. Se a gente tivesse só o booster, não renderia tanto, porque eles são pequenos, mas ele tem uma concentração grande de ativos. Por isso que ele não é vendido home care, porque ele tem uma potência de ativos muito maior que as ampolas. São os mesmos ativos? São, mas em concentração diferente. Tá? Isso é muito importante. Até porque o produto profissional tem que ser mais potencializado do que o produto home care. Então, o home care são shampoo, condicionador e as 3 ampolas. Aqui nós temos o shampoo, a máscara base, que é o que faz arrendimento na linha, os 3 boosters concentrados, reconstrução, hidratação e nutrição, que todos juntos auxiliam no cronograma completo do cabelo. Então, agora a gente já vê que dá para desembaraçar bem. Ó, passamos os boosters, a gente desembaraça esse fio. E depois a gente massageia e deixa mais 10 minutinhos atuando nesse cabelo. O cabelo da modelo é fino, então ele tem uma probabilidade de embaraço muito maior, por ser fino. Mas podem ver que ele está desembaraçando bem. Então, qualquer outro cabelo que não seja tão fino vai desembaraçar com os dedos, não vai precisar nem de escova. Ela tem bastante cabelo e fino. Isso é uma forma de penetrar mais o produto? É, a gente penteia para que eu possa realmente todos os fios ser envolvidos com o produto, né? Porque ele não é líquido como a queratina não precisa de ser desembaraçada para ela penetrar. E as máscaras a gente já prefere desembaraçar e saber que todos os fios foram envolvidos e que vai penetrar mais facilmente. Claro que todos os nossos produtos têm nanotecnologia, por isso hoje em dia ele não precisa de fonte de calor para poder penetrar, eles penetram. Primeira, segunda e terceira camada, cada um aí na sua função, e já faz toda a ação que o produto precisa em 10 minutos. Aí, depois de desembaraçar, a gente vai massagear e deixar mais 10 minutos agindo.
sempre desenvolver pontas, que fica mais fácil. Depois a gente vem aqui na raiz, vai puxando para o meio de novo. Puxou, meio e pontas, até terminar de desembaraçar. Para a gente não quebrar esses fios que molhar, os fios ficam mais rasos. Então, a gente precisa ter uma delicadeza para fazer isso, tá? Então, eu vou pegar aqui cada mecha que eu desembaracei, vou massagear. Para garantir todo o envolvimento do produto. E também, gente, é como eu falei, tem a tecnologia. Não precisaria de tudo isso, porque penetra. Mas se a gente só aplica, deixa a cliente na cadeira, você não desembaraça, não massageia, ela acha assim, nossa, para aplicar assim, eu aplico em casa. Então, é um diferencial que faz toda a experiência do cliente dentro do seu salão, né? Então, não é só aplicar e largar ela lá. Então, aplica, desembaraça, massageia, para que a gente possa melhorar os valores do nosso salão, né? Porque é isso que faz todo o diferencial. É a forma que a gente trata e encanta o nosso cliente. Agora, a gente vai deixar ela aqui 10 minutinhos, agindo os boosters com a máscara base, e depois a gente volta para enxaguar. Pessoal, só para avisar, tá mudo, tá? Não sei se vocês estão reconhecendo, mas tá mudo. Foi. Eu estava aqui falando, mas estava no mute, e acho que agora vocês estão todos ouvindo, né? Obrigada. E até a aplicação, o passo a passo, todo mundo entendeu? Dá um joinha aí quem entendeu, para a gente poder passar agora para os produtos da linha, ok? Ótimo. Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre cada produto, tá? Da linha. Iniciando pelo Balance de Shampoo, que tem aí 1 litro e ele rende até 100 aplicações. Então, é 5
a 10 ml, né? Porque é 5 para cada lavagem, então são 2 lavagens, então 10 ml para cada cabelo. Isso calculando aí entre os curtos e os longos, mais ou menos até 100 aplicações, tá? Vamos falar um pouco da característica desse shampoo. Então, ele foi desenvolvido para fazer uma limpeza e uma preparação ideal para os salões de beleza, para receber os produtos subsequentes. Então, ele tem uma fórmula exclusiva que cria uma espuma rica e abundante, removendo suavemente as impurezas e resíduos acumulados no couro, sem agredir os fios. O pH dele é de 5,5, garante uma limpeza eficaz, sem ressecamento, preservando a saúde dos cabelos e deixando-os prontos para os tratamentos subsequentes da linha Versace Pro. E quais são os seus benefícios? Com agentes de limpeza suaves e ingredientes de alta qualidade, o Balance de Mask Shampoo Versace Pro remove esses resíduos e acúmulos de produtos, preparando os fios para absorver todos os benefícios dos outros produtos aplicados posteriormente. Ideal para todos os tipos de cabelo, promovendo uma base limpa e equilibrada para tratamentos de hidratação, nutrição e reconstrução intensiva. Aí a gente agora vai falar, até aí ok, o shampoo, dá um joinha. Foi, ok. Agora a gente vai falar um pouquinho, tá descarregando? Tá, vai dar certo. Só quer subir que eu vou falar, ou levei para um minutinho, tira aqui. Aí. Agora a gente vai falar da Balance de Mask, né? Aquela máscara que eu falei, que a gente mistura junto com os boosters, porque os boosters são mais concentrados e ele tem que ser diluído a essa máscara base. Então, não adianta vender booster sem a máscara base, porque ele não vai render o tanto quanto ele deve junto com essa máscara. Então, o legal também que para cada cabelo, vocês viram aqui o cabelo da Tamires, que é comprido, com bastante quantidade, 10 ml é o suficiente, não precisa mais disso, é até 10 ml. Então, vamos supor que seja um cabelo Chanel curto, 5 já é o suficiente. Então, é até 10 ml. A característica dessa máscara capilar é de uso profissional, desenvolvida para proporcionar a hidratação, a reconstrução e a nutrição, juntamente com os boosters. Sua fórmula é uma combinação poderosa de óleo de ojon, algas marinhas e proteínas vegetais, queratina e manteiga de karité. Ingredientes que atuam de forma sinérgica para melhorar a saúde e a aparência dos fios. Quais os benefícios da Balance de Mask? O óleo de ojon e a manteiga de karité nutrem profundamente e conferem suavidade e maciez aos fios, enquanto as algas marinhas enriquecem com os minerais essenciais que revitalizam e devolvem água para esse fio. As proteínas e a queratina reforçam a estrutura capilar, diminuindo quebra, fortalecendo os fios, ideal para todos os tipos de cabelo, especialmente para fios danificados e desidratados. Essa máscara promove cabelos macios, fortes e com um brilho duradouro. Indicação para um uso em todos os tipos de cabelo, com resultados especialmente visíveis em cabelos danificados e ressecados. E o tamanho é de 1 litro, que dura até 100 aplicações. Ok? Vou para os próximos produtos. Aí a gente tem os boosters, os 3 tipos de booster, e qual é a funcionalidade de cada um. Então, o de hidratação é um tratamento profissional que oferece uma hidratação profunda, devolvendo essa água intensa com ácido hialurônico, pantenol, vitamina B5. Então, todos esses devolvem água que o cabelo necessita. Tem óleo de semente de girassol e manteiga de karité, que também já ajuda a nutrir e revitalizar os fios, proporcionando cabelos macios e saudáveis. A de nutrição é um tratamento profissional que oferece uma nutrição intensa com reposição de lipídios, enriquecidas com óleo de ojon, manteiga de cupuaçu para cabelos ressecados e devolve o brilho, revitalizando os fios. Já a de reconstrução
Ela tem uma tecnologia avançada com o Pro Fiber Restore. Este booster restaura a força, resistência, flexibilidade natural dos fios. Proporciona uma reparação profunda da fibra capilar, deixando os cabelos visivelmente saudáveis, revitalizados a cada aplicação. Para finalizar esta linha, a gente tem o Extreme Diffuser, que é o Living, né? Ele é um protetor térmico de uso profissional, ele é de 500 gramas, ideal para cabelos danificados e sensibilizados, formulado com uma combinação poderosa de proteínas vegetais, queratina, óleo de ojon, algas marinhas, manteiga de karité, garantindo uma proteção completa para os fios. Ele oferece como benefício uma ação tripla, repara danos acumulados, fortalece a estrutura capilar e protege os cabelos contra altas temperaturas de ferramentas de calor. Ele tem até aqui, ó, um termômetrozinho no desenho dele, que indica que ele aguenta as mais altas temperaturas de pranchas e secadores. Além disso, seus ativos condicionantes reduzem o frizz, melhoram a maleabilidade dos fios, deixando-os mais saudáveis, fortes e com toque suave. Ideal para cabelos danificados, sensibilizados ou expostos frequentemente ao calor, ao sol, proporcionando proteção e cuidado no dia a dia. E nós temos a Force Keratin, que é aquela que a gente só utiliza para cabelos extremamente danificados, que estão realmente quebradiços. A sua característica é de reconstruir a fibra capilar com uma formulação de baixo peso molecular, desenvolvida para restaurar a proteína perdida durante processos químicos. Sua composição avançada permite uma penetração profunda nos fios, oferecendo resultados eficazes e duradouros. Quais os benefícios da Force Keratin? Da Versace Pro? Devolve a elasticidade natural dos cabelos e restaura a fibra capilar de dentro para fora. Com uso contínuo, proporciona cabelos mais fortes, revitalizados e com uma aparência saudável e resistente. Lembrando que queratina não pode ser utilizada antes de 15 dias, ok? Então, sempre é frequente, mas a cada 15, e não antes disso. Recuperando, pode passar para 21, 30, só conforme precisa. Então, a gente precisa recuperar para a gente ir passando cada vez mais o uso da Force Keratin. A indicação é ideal para cabelos que passaram por processos químicos e precisam de reconstrução intensa para reparar a força e a vitalidade natural dos fios. Aqui a gente tem a tabelinha de como eu fiz o modo de uso. Para cada tipo de cabelo, ela tem um jeito de se aplicar. Então, para aqueles cabelos muito danificados, que foi o caso de hoje, além de usar, aqui a gente está falando só do boosters, tá? Mas além de usar os boosters para cabelos muito danificados, a gente tem que utilizar a Force Keratin. Aqui tem. Então, Force Keratin, vai dar uns 10 ml de aplicação borrifando no fio. Aí a gente vai pegar a máscara base, sempre a gente usa a máscara base, por isso que ela não tem aqui nessa tabelinha. Então, sempre lembrando que até 10 gramas, aí a gente vai aplicar na máscara base 10 gotas de reconstrução, 10 gotas até 10 gotas, aí eu coloquei 5 de reconstrução, 3 de hidratação e 3 de nutrição. Então, é até 10 sempre, tá? Se fosse um cabelo só danificado, a gente não colocaria Force Keratin, só colocaria os boosters com a máscara base. Um cabelo ressecado, máscara base com 10 gotas, até 10 gotas do booster de hidratação. Muito ressecado, hidratação e nutrição, 5 e 5, 10, né, até 10, dependendo da quantidade de cabelo. Desnutrido, só o booster de nutrição, com a máscara base. Muito desnutrido, a gente acaba pondo um pouco de reconstrução, porque já é sinal de que essa fibra já está comprometida um pouco, e até 10 gotas do booster de nutrição. Até aí deu para entender? Dá para vocês verem eles dando um okzinho? Tá dando, dá um ok aí. E aí a gente fez Amanda, o cabelo 2 vezes com shampoo.
Verificamos a tabela descritiva para entender qual booster e se a queratina líquida deve ser utilizada, neste caso de hoje, sim. Misturamos em um recipiente ou na palma das mãos, mas eu prefiro recipiente, 10 ml da máscara base, com mais os pumps conforme a indicação para cada tipo de cabelo. Aplicamos mecha a mecha, massageamos, deixamos agir por 10 minutos. No caso dessa modelo, nós primeiro aplicamos a queratina, deixamos 10 minutos e sobrepomos essa máscara base com os boosters. Aí sim, enxaguei bastante, até tirar o produto 100%, e vamos aplicar o leave-in e finalizar como de costume. Até aí tudo ok, deu para entender. A linha profissional. Dá um okzinho. Agora vamos falar da linha Home Care. Home Care. Quero me emprestar o Home Care. Amanda? Esses são os produtos que eu posso. Só um Oi. minuto. Só Oiê. um minutinho que eu não estou ouvindo. Pode falar agora. Deixa eu só te fazer uma pergunta, acho que eu já entendi, tá? De início eu tive algumas reclamações que os cabelos ficavam muito oleosos. Provavelmente elas estavam usando Muito produto, oleosos. né? Oi? De início, logo que eu comecei a vender o Versace, eu tive algumas reclamações que os cabelos ficavam muito oleosos, mas provavelmente era porque elas estavam usando muita quantidade de produto, né? Com certeza. Você viu que eu falei aí um pouco que, Eu vi ali. que pode, não é 10, 10 e 10, você pode fracionar até 10. Eu acho que, tipo, elas pensam que é muito pouco produto e acaba acrescentando mais. Isso, Tá, e era a máscara essa minha base dúvida. também. É Tá. só aplicar 10 ml e misturar até 10 gotas de cada booster. Ok. Inclusive, eu faço um protocolo de luzes no dia que eu faço luzes. Eu nem enxago os produtos. Eu aplico a máscara base, as gotas, massageio, e depois eu aplico o leave-in de Fraser e finalizo como de costume. E não pesa. Que interessante. Isso após as mechas? No dia das mechas, eu já faço isso. Fica bem Interessante. legal. Tá, vou anotar aqui. E aí ele vai permanecer no fio, fazendo o tratamento até a próxima lavagem. Tá, ok. Faz um teste depois. Tá bom. Obrigada. Tá bom? Mais alguém com alguma dúvida antes do home care? Tranquilo? Então vamos para o home care. Eu posso tirar aqui? Porque tá dando. Aí eu fico bugada. Essa é a minha vida. Essa é a sua vida. Por tirar, a gente deixa o foco só em você. Olha só, esse é o kit home care. Ele é constituído pelo shampoo, pelo condicionador e pelas 3 ampolinhas que a gente necessita no cronograma, que é hidratação, nutrição e reconstrução. Então, quando a gente indica, provavelmente ela veio no salão e fez a reconstrução, com ou sem queratina. Então, o próximo passo vai ser a hidratação em casa, depois a nutrição e depois volta para a reconstrução. Então, você sempre indica os próximos passos que ela vai fazer em casa, para ela não fez uma reconstrução, voltar a fazer uma reconstrução em casa. E o mais legal de tudo é que essas ampolas têm um rendimento muito bom. Por exemplo, um cabelo do tamanho da modelo, ela vai render aí de 3 a 4 aplicações, não é uma ampola inteira, meia ampola para esse cabelo. Então, tem gente que questiona, a máscara dura muito mais. Mas a máscara tem o quê? 250 ml. Dependendo do cabelo, você consegue produzir esses 250 gramas de hidratação no cabelo. Só fracionar na hora da aplicação. Porque se você pôr muito, também vai pesar no fio. Porque elas são, como elas com o contato com a água, ela esquenta na palma da mão e ela vira um creme. Então, ela rende muito. Então, não é uma ampola
usada 2, 3 vezes, dá para usar até mais vezes. No meu cabelo, por exemplo, rende muito mais. Então, é bem legal e sempre eu acho que menos é mais. Indica que elas passem um pouco menos, se precisar, vai acrescentando para que não pese no fio, ok? E aí ele vai fazer em casa o tratamento adequado para aquele tipo de cabelo e prolongando aí o tratamento que foi feito no salão. Depois, se as ampolas acabarem, a gente vende tanto avulso quanto só as 3 ampolinhas. Aí a pessoa vai dando continuidade, comprando avulso também, tá bom? E aí vamos voltar lá para o material teórico. Só um minutinho. Sobre o home care. Esse é o kit home care, como eu demonstrei aqui para vocês, shampoo, condicionador e as 3 ampolas. Então, eles têm aí 300 ml, o shampoo e o condicionador, e cada ampolinha tem 9 ml, tá? Características: reconstrutor, capilar profissional com formulação baixa de peso molecular, desenvolvido para restaurar a proteína perdida durante processos químicos, com sua composição avançada, permite uma penetração profunda nos fios, oferecendo resultados eficazes e duradouros. O benefício que devolve a elasticidade natural dos fios, restaurando a fibra capilar, fortalecendo fios de dentro para fora, com o uso contínuo, proporciona cabelos mais fortes, revitalizados e com uma aparência saudável e resistente. A indicação é ideal para cabelos que passaram por processos químicos, precisam de reconstrução e reparação, força e vitalidade natural. Cronograma capilar. Nós temos as 3 ampolinhas, que é a de hidratação, nutrição e reconstrução. Então, igualmente, os boosters profissionais, eles têm as mesmas vitaminas em cada um deles, que na de hidratação é a vitamina B5, ácido hialurônico, com cabelos mais saudáveis e bonitos. Sua fórmula autoaquecida, então ela entrando em contato, porque é feito debaixo do chuveiro, com a umidade da mão, a gente proporciona aí uma máscara, né, suavidade e brilho para os cabelos. Então, a gente põe na mão, ele autoaquece, faz uma máscara, a gente luva, toma o restante do banho e enxágua 100%. Todas elas funcionam da mesma forma, tá? De aplicação. Passou o shampoo e usa a mais indicada naquele momento. Enxagou, passa o condicionador posteriormente. Para finalizar, ela passa o leave-in dela de costume, que pode ser qualquer um da linha Beox, mas principalmente a que a gente já tem da linha Dream Hair, que são todos finalizadores. É a indicação melhor que a gente tem. A nutrição devolve aí, tira os cabelos opacos, com óleo de ojon e manteiga de cupuaçu, proporcionando nutrição intensa, duradoura para cabelos brilhantes e saudáveis. E a ampola de reconstrução é ideal para cabelos danificados. Ela tem queratina e proteína do trigo, fortalecendo, reparando e reconstruindo esses fios, devolvendo a resistência e a elasticidade. E é isso, pessoal, sobre a parte teórica das linhas. Vocês têm alguma dúvida no home care? Como aplicar, como utilizar,
qual o melhor momento. Agora é a hora de perguntar. Vamos, eu acho que ali tem uma usada. Vamos para o lavatório, só para vocês verem como que funciona a ampolinha e a gente já vai enxaguar o cabelo da modelo. Porque é uma alta tecnologia envolvida, né, para essa dissolução. Eu tenho muito cabelo, eu adoro essas ampolinhas. Ela rende bastante, né? Rende muito. Muito. Muito mesmo. Para fazer o que precisa ser feito nesse cabelo. Aí, Só vou mudar para o vir celular. aqui. Agora quando Foi aqui. Pode mostrar. umedece a mão. Então, é como se estivesse lá no chuveiro. E olha, essa quantidade já é o suficiente para o cabelo da modelo. Eu não vou passar nela agora, porque ela já está. Olha como ele vai virando uma luva branca na mão. E a gente sente que ele faz até uma camada. E aí você vai passando isso no cabelo úmido, ele vai, como que se diz? Enluvando, mas ele vai rendendo, né? Conforme você vai aplicando, que o cabelo está úmido, ele vai tendo um rendimento. Ó, pode ver que aqui embaixo da minha unha é um creme. Já virou um creme. Aí ele fica até grossinho. E aí, quanto mais você molha e enluva o cabelo, mais ele vai rendendo, mais isso vai virando um creme. Tá vendo? Ó? Se eu fizer assim, vocês conseguem visualizar que virou realmente uma máscara. Meu Deus. Não vamos desperdiçar. Fica branco, depois você empata. Bora, modelo? Agora a gente vai enxaguar o da modelo. Deixa eu só lavar minha mão aqui. Bom, entrou tudo aqui na minha unha. Caiu? Não sei o quê. Pessoal, caiu aí para vocês ou continua? Tá, continua, né? Montou. Então, vamos enxaguar. Passou um pouquinho do tempo, mas não tem problema se passar. A injeção é sempre mínimo de 10 minutos, tá? Tanto a queratina quanto os boosters. Não tem problema nenhum. E aquecer com fonte de calor? Então, não tem necessidade, porque não é uma cauterização para o fio, é uma reconstrução. Quando a gente aquece, a gente fala de cauterização. Então, tem uma diferenciação entre cauterização e reconstrução. Tudo que é reconstrução não necessita do aquecimento, porque a gente já tem a tecnologia que já penetra, tá? E não precisa de cauterizar. Até porque os profissionais hoje querem agilidade, não querem aquele negócio de mais uma coisa para fazer no cabelo. Então, não tem necessidade. Mas e se eu quiser colocar? Pode, não tem problema. Não vai alterar no resultado que precisa dar, mas não tem a necessidade por conta da tecnologia e da nanotecnologia dos produtos. Entendi. E o que é cauterização, já? E cauterização é tudo aquilo que a gente precisa de fonte de calor. Então, aquele produto só vai ativar se eu colocar a fonte de calor. Senão, ele não ativa. E ele só é chamado de cauterização porque na medicina, quando a gente vai, principalmente em médico ginecologista, antigamente usava-se muito fazer cauterização do útero. Então, é daí que veio a palavra cauterização, que aquecia e já cauterizava algo que está quebrado, com uma fissura, E a gente sempre... O cabelo é muito comparado à parte
do corpo também, porque tudo que a gente precisa para o corpo, a gente precisa para o cabelo. Então, é daí que veio a origem, cauterização, e a diferenciação de reconstrução para cauterização. Tá bom? Eu que sou leiga, né? Não, tem que perguntar. Às vezes a sua pergunta é a do outro também. Um coleguinha. Exatamente. Então, enxaguamos 100%, vamos levar ela para a cadeira Vou mudar a posição aqui, pessoal. e vamos passar o finalizador. Aí retira quanto de água? O máximo que puder com a toalha, antes de passar o leave-in. E agora vamos finalizar com o Extreme Diffuser, que já tinha na linha antiga, né, o Diffuser. Ele continuou, mas com uma potência de temperatura maior do que o outro. Quanto que precisa, gente? Para esse comprimento, meio pump é suficiente. Não precisa nem ser um pump completo. Ó, meio pump. Já deu aqui um equivalente a umas 3 a 5 gramas de produto, tá? Então, ele tem uma rentabilidade boa. Ele também, você enluva a mão. Fica bem cremosinho. Alguém quer participar aqui? Deixa eu participar. Pode falar. Aí, a gente vai aplicar aqui meio e pontas. Principalmente. Em primeiro lugar. Aí, a gente luva de novo, que ele volta a aparecer. Olha isso. Como se eu nem tivesse aplicado no cabelo dela. Aí, eu venho na raiz para o meio. E volto do meio para as pontas. Se eu continuar, ele ativa. Se eu continuar fazendo assim, ó, ele ativa tudo de novo. Então, a gente não precisa de muita quantidade, porque senão, isso também, a pergunta daquela outra profissional que falou que ficava muito pesado, talvez se pesar no diffuser, a mão no diffuser também fica um cabelo pesado. Então, não tem necessidade de mais de 3 a 5 gramas por cabelo. Você falou uma vez que os nossos produtos finalizadores, ele é um finalizador de frase, né? É. Eles têm proteção térmica, todos? Todos os nossos finalizadores, todos, inclusive os óleos, têm proteção térmica e solar. Então, a gente sempre pode passar, por exemplo, vai para a praia, ai, passei o óleo, e agora? Vai fritar no cabelo? Não vai, porque ele foi para a gente poder pegar mar, piscina, praia, sol, poeira, vento, que eles vão sempre estar protegendo esses fios. Todos os finalizadores que a gente tem na linha. Livings, os finalizadores do Green Hair, Coach e Açaí, Argan e o Glow On da 24K também. O Style tem? Tem também. O perfume, inclusive, também tem proteção, fator de proteção solar e aquecimento com coisas térmicas, tá? O nosso Style é delicioso. Aí a gente aplica, desembaraça e seca. Como a Ju havia dito, se vocês quiserem ficar até o final, daqui para frente, a gente vai começar a aplicar. Será um prazer, porque depois a gente pode também tirar mais algumas dúvidas, vocês já vão estar vendo esse fio finalizado. Ou, para quem não pode, a gente envia depois os vídeos, tá bom? Esse material, nós vamos O enviar. material. Pessoal, então vamos tirar o áudio, porque ninguém é obrigado. A gravação a gente vai enviar para vocês, assim como o certificado. Alguém tem mais alguma dúvida? Quer comentar mais alguma coisa? Trazer alguma consideração? Ok? Vamos continuar, tá bom? Então a gente vai continuar gravando aqui e vai tirar o áudio.
Quem quiser sair, pode sair, porque é só uma finalização agora de escova e prancha, né? Não tem necessidade de prancha, eu só vou escovar o cabelo dela hoje, tá? Perfeito. Obrigada a todos. Quem não se inscreveu, se inscreva no link. Pede aí o link, enfim. Que a gente vai enviar o certificado e todo o material. Um abraço para vocês, viu? Espera só um minutinho, só um minutinho. A gente não fez aquele teste da elasticidade com ele molhado, que eu acho isso bem bacana. Porque o molhado, normalmente, o cabelo fica muito mais elástico. Se vocês notarem agora, por mais que eu puxe esse cabelo, olha, eu tô puxando de verdade, gente. De verdade mesmo. Ele não arrebenta. Então, eu acho isso bem interessante. Então, era bem legal de vocês verem. E depois seco, eu vou fazer de novo esse teste. Mas o molhado sempre, por conta da água, o cabelo já fica elástico. Então, eu gosto de fazer antes do produto e depois do produto. E vocês verem que esse cabelo não quebra, por mais que eu esteja puxando. Até as pontinhas, ó. Muito bom. E é isso, até já.
Amanda vai ao banheiro, pessoal, quem estiver por aí, tá bom?